Fala, meus queridos, tudo bem com você? Mais uma vez um prazer ter você aqui no canal para hoje a gente falar um pouquinho sobre o reino fungi. Vamos explorar esse reino para você. Quero fazer só num batidão, tá? Dar tudo para você aqui do reino fungi de uma única vez. Não quero ter que picotar em 2 vídeos para a gente aí fechando esse reino. Então não esquece de já deixar o seu like, de já se inscrever no canal, de me seguir no Instagram e me mandar qualquer perguntinha, dúvida que você tiver por lá, vai ser um prazer te responder, tá joia? Então vamos falar sobre o reino fungi aí. O reino fungi é um reino que engloba organismos que são eucariotos, uni ou pluricelulares. Tio Igor esclarece os termos pra gente. Eucarioto é aquele organismo cujas células possuem núcleo, joia? Tem organização nuclear, tem envoltório nuclear, carioteco, material genético, fica ali dentro, protegido, organizado, tá? O pluricelular significa que há fungos que têm apenas uma célula e fungos compostos por mais de uma célula, ok? São organismos que podem ser aeróbios, viver na presença de oxigênio, fazendo a chamada respiração celular aeróbia, e tem também organismos que são anaeróbios facultativos, podem viver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Na presença vão realizar a respiração aeróbia, na ausência vão realizar a fermentação. O exemplo mais clássico de anaeróbios facultativos está aqui em cima para você, onde eu fiz o xizinho. Esse fungo é conhecido como levedura ou fermento biológico, tá? É um anaeróbio facultativo utilizado pelo homem há milhares e milhares de anos na produção de vinho, de cerveja, do pão, né? Ela faz a chamada fermentação alcoólica, tão importante para a produção desses alimentos quando está na ausência de oxigênio, tá? Fungos gostam de locais úmidos e sombreados, não gostam de luz, não gostam de calor intenso, tá? Fungos não gostam aí de locais secos, o local tem que estar úmidozinho. Então, galerinha, esquece essa questão de fungo ser autótrofo. Muita gente acha que fungo faz fotossíntese. Se fungo não gosta de luz, se gosta de local sombreado, ele não faz fotossíntese. Portanto, fungos são organismos heterótrofos. Eles não produzem o próprio alimento. Eles têm que absorver esse alimento do meio. E eles têm um mecanismo particular de digestão que a gente chama de digestão extracorporal. Eles jogam enzimas digestivas sobre o substrato e depois absorvem o produto já digerido. Então a digestão ocorre fora das células ou fora do corpo do fungo. Por isso que a gente chama de digestão extracorporal. Então tá aí para você algumas características, mas vamos falar um pouquinho mais sobre fungos. Fungos têm semelhança com animal e têm semelhança com vegetal. Por isso que para muitos autores os fungos são o meio do caminho entre o reino animal e o reino vegetal. Tio Igor é mais próximo de animal, tem mais características em comum com o animal ou tem mais características em comum com o vegetal? Tem mais com animais. O fato de serem heterótrofos, o fato de possuírem quitina na parede celular, que é o material encontrado em animais, o fato de armazenarem glicogênio como substância de reserva, que é a mesma substância de reserva encontrada em animais. Nós, animais, armazenamos o excesso de glicose na forma de glicogênio, mesmo produto fabricado pelos fungos, então também é uma semelhança. Agora, semelhança com vegetal é o fato de ter parede celular. Uma semelhança de fungo com vegetal é o fato de ter parede celular. Só a parede celular dos vegetais é feita de celulose, enquanto a dos fungos é feita de quitina. Quitina é um material encontrado em muitos integrantes do reino animal. Então a gente fala que é uma semelhança com o vegetal o fato de ter parede, mas para por aí. A parede de quitina não, porque quitina é encontrada em animais, mas o fato de ter parede. Tranquilo? Beleza? Além disso, reprodução de fungos geralmente envolve a produção de esporos. Fungos têm mecanismo sexuado e mecanismo assexuado de reprodução, Os esporos podem ser produzidos tanto de maneira sexuada quanto de maneira assexuada pelo fungo. Então, a produção de esporo é um mecanismo encontrado tanto na reprodução sexuada quanto na sexuada. Nós temos vários tipos de esporos produzidos em fungo. Zoósporo, que é um esporo flagelado, muito encontrado em fungo aquático. O flagelo possibilita o deslocamento do esporo na água.
Nós temos os aplanósporos, conidiósporos, que são aéreos, tá? São transportados pelo vento. Então, são produzidos por mitose. Este símbolo aqui significa mitose, ó, tá? Os zoósporos, aplanósporos e conidiósporos são produzidos geralmente por mitose, podem ser produzidos por processo assexuado, joia? E nós temos também os ascósporos e basidiósporos, todos eles, né, todos os dois aí, são transportados pelo ar e são produzidos por meiose. Ascósporos e basidiósporos estão envolvidos com reprodução sexuada. Não são produzidos por meiose, vamos explicar melhor depois como é, tá? Então vamos lá continuar o nosso estudo de fungo aí, ó. Os fungos pluricelulares, falando dos pluris, tá? Eles têm o corpo formado por hifas. Tio Igor, o que é uma hifa? Uma hifa é um filamento de célula, joia? Então repara aqui do lado nós temos alguns exemplos de hifas, ó. Hifas são filamentos de células. Os fungos podem ter as chamadas hifa cenocítica ou aseptada. Repara que aqui, ó, você não consegue identificar onde começa uma célula, onde termina a outra. Esses pontinhos azuis seriam os núcleos, tá? A gente não consegue determinar onde uma célula começa, onde a outra termina. Então seria um tipo de hifa mais primitivo, que tem menor organização. Nós temos hifa septada uninucleada, uma hifa um pouco mais evoluída já, olha só, a gente vê aqui o término de uma célula, o início da outra, tá? E a gente também encontra hifas septadas binucleadas, que geralmente só são encontradas durante o período de reprodução do fungo, tá? Você não vai encontrar isso aqui normalmente em um fungo, não. Só quando um fungo fosse reproduzir por reprodução sexuada, você vai encontrar as chamadas hifas septadas binucleadas. Tranquilão? Essas hifas vão se juntando e formam um aglomerado de hifa conhecido como micélio. Então, o conjunto de hifas forma o corpo do fungo, que é o chamado micélio. Quando você vê aquele mofo em cima da laranja, aquele mofo em cima do pão, você está vendo o micélio do fungo, você está vendo o corpo do fungo, tá? E aquele mofo ele é formado por várias hifas. Um conjunto de várias hifas que vão se juntando, vão se entrelaçando, formando o micélio, que é o corpo do fungo, tá? E não se engane, nem todos os fungos são pequenos. O maior organismo vivo do planeta é um fungo. Vive nos Estados Unidos e ocupa uma área de não sei quantos campos de futebol. Lógico que embaixo do solo, tá? No subsolo, não dá para você ver ele na superfície, mas ele ocupa uma área de não sei quantas centenas ou milhares de campos de futebol. É o maior organismo vivo do planeta. O micélio dele se estende por uma área enorme. Então, ó, vamos dar uma olhada aí melhor como é que funciona isso. Deixa aparecer a figurinha aqui do lado. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, o micélio, né, no subsolo, tá? As hifas formando o micélio no subsolo. Este micélio que fica no subsolo, a gente chama de micélio vegetativo, é a parte do fungo, ó, tá aqui, tá? Onde eu vou fazer esse risquinho aqui, ó. É a parte do fungo que faz o crescimento, a absorção de nutriente, é a parte que se expande, tá? E durante o período da reprodução, o fungo gera o chamado micélio reprodutivo, também conhecido como corpo de frutificação, tá? Aí é o cogumelo, né? O famoso cogumelo. Nem todo fungo gera este cogumelo. Nós vamos ver lá para frente que ele só é produzido por fungos mais desenvolvidos, tá? Então a gente chama de micélio reprodutivo ou corpo de frutificação, que só aparece durante o período de reprodução em alguns fungos, tá? Também formado por hifa, só que é um tipo de hifa especial. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a importância dos fungos para o ser humano ou a importância dos fungos para o ambiente em geral. Primeiro, papel mais importante de fungos é este papel aqui, ó. Fungos e bactérias são os principais decompositores do planeta, portanto promovem a ciclagem da matéria, fazem a matéria ciclar nos ecossistemas ou nas cadeias alimentares. Eles degradam o corpo dos organismos mortos, pegam os elementos, as substâncias, as moléculas que tem ali e transformam em moléculas menores que as plantas possam absorver, deixando o solo mais fértil, mais produtivo, tá? Retornando esses elementos aí ao ciclo da matéria. Então tem um papel importantíssimo na natureza, que é o fato de serem decompositores.
Nós, seres humanos, usamos fungos para a produção de uma variedade enorme de alimentos. Os principais exemplares aqui são a levedura, o famoso fermento biológico, esse sem sombra de dúvida, usado na produção de pão, de massa, de vinho, de cerveja, mas a gente também usa o penicílio camembert e o penicílio roquefort para a produção desses queijos aí requintados, né? Dizem, eu já provei os dois, não gostei de nenhum dos dois, mas aí é questão de paladar, gosto, cada um tem o seu, né? São queijos caríssimos, conceituados, premiados no mundo afora, né? Utilizados aí em pratos muito refinados, que é o queijo camembert, que é o primeiro aqui, vou dar um xizinho para você, e o queijo roquefort está aqui do lado. Tá? São produzidos com dois fungos, o penicílio camembert e o penicílio roquefort, são usados na maturação desses dois tipos de queijo. A gente também usa fungos diretamente como alimentos. Né? Aqui a gente usou na produção de alimento, aqui a gente usa direto como alimento. O champignon é o principal exemplo, né? Muito utilizado em molhos, em saladas. Né? O shiitake, hoje está muito sendo usado também aí. E a trufa, que é um fungo caríssimo, só cresce em ambiente natural, a grama dela é super valorizada, tem que ser preservada, os locais são mantidos em segredo onde elas crescem, né? Há pessoas especializadas em caçar trufa, há treinamento de cão para encontro de trufa, então é um negócio absurdo o mercado. Tem inclusive mercado negro de venda de trufa fora do período permitido, é um negócio absurdo. É um fungo caríssimo, diz que o gosto é um gosto amadeirado, não tem um gosto muito assim, é um gosto marcante, mas não é um gosto muito diferente, mas isso é super valorizado no mercado internacional. Além disso aí, fungos também são usados para a produção de medicamento. Aí do lado nós temos o Alexander Fleming, que é o descobridor da penicilina, o fungo Penicillium notatum aí. Ele é o fungo utilizado na produção da penicilina, uma descoberta completamente ao acaso, deu uma sorte danada esse cidadão aí, mas foi o primeiro antibiótico do planeta. Fungos e bactérias no ambiente natural são competidores, portanto, há entre eles uma relação de amensalismo. O fungo produz substâncias que matam ou inibem o crescimento de bactéria para eliminar a competição. Nós, seres humanos, aproveitamos essas substâncias para a produção de antibiótico. Então, a gente usa dessa relação de amensalismo entre fungo e bactéria para produzir antibiótico. Então, também são usados na produção de algumas drogas alucinógenas, aí vem pontos ruins, mas tem que falar. O Clavíceps purpúrea é o fungo utilizado na produção do LSD, que é um poderoso alucinógeno. A gente tem também alguns fungos que são venenosos e podem ser usados na produção de veneno. O Amanita muscaria, que está aparecendo aí do lado para você, que é aquele funguinho lá do Mario, né? O Toad lá do Mario, é um fungo extremamente venenoso. Tem também o dedo de defunto, que aparece na série Vikings, também é um fungo muito venenoso. E fungos, obviamente, causam doenças ao ser humano, como as micoses. Antes de entrar aqui, é importante falar para você que fungos também realizam relações simbióticas com outros seres vivos. Aí a mais importante relação simbiótica de fungo é o líquen, que é uma associação entre um fungo e uma alga, em que o fungo protege a alga contra o ressecamento e a alga fornece alimento para ela e para o fungo através da fotossíntese. Também tem as micorrizas, que é a associação entre fungo e raiz de planta, em que o fungo aumenta a área de absorção da raiz, enquanto a planta fornece alimento para ele e para o fungo. Então também há relações benéficas entre fungos e seres vivos. É importante registrar isso aqui para você. Então olha só, fungos causam doenças ao ser humano, são as chamadas micoses, joia? Micoses, as mais famosas são a candidíase, causada pela Candida albicans, é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, então pode ser transmitida por relação sexual, através do beijo, causa feridas na região dos lábios, no pênis, na vagina. A frieira ou pé de atleta ganha esse nome porque é muito comum em atletas que calçam chuteira, o pé acaba transpirando, fica molhado, úmido, quente, vira um local de reprodução do fungo. Então pode ser causado por esses dois fungos que vocês estão vendo aí. A pelada, que é uma doença capilar, mas também pode aparecer na barba, joia? Você tem queda de pelos aí provocada pela ação do fungo. O pano branco, muito comum na época do verão, em piscinas, né? Causada por uma grande variedade de fungos, vai causando essas manchas brancas na pele, muito comum no verão. A ferrugem, que é uma doença causada por fungos, mas em vegetais, causa esse aspecto na folha
diminui a fotossíntese do vegetal e a produção do vegetal, e a aspergilose, que é causada pelo Aspergillus fumigatus, que é uma doença de caráter respiratório. Tá? Você inala o esporo do fungo, causa uma reação respiratória, um desconforto respiratório. Beleza? Essas são as principais doenças causadas por fungo, as principais micoses. Ó, além disso aí, esse detalhe é mais para quem vai para o PISM. Tá? Os fungos são divididos em alguns grupos ou divisões. Seria o equivalente ao filo aqui dentro do reino fungi. Tá? O PISM gosta muito disso, vestibulares abertos gostam muito disso. Então abre o olho quem vai para essa área aí. O Enem geralmente não cobra muito essa parte de classificação de fungo, não. O Enem gosta mais da parte de importância ecológica, importância para o homem, aquela parte de introdução lá, classificação mesmo dos fungos, tá? É mais importante para o Enem. Essa parte aqui o Enem não cobra muito, não. Mas PISM e vestibulares particulares, abre o olho. Joia? Então nós temos algumas divisões em fungo. Essa primeira divisão que está aqui, chamada de Deuteromyceta, ou Deuteromycota, que é a mesma coisa, é uma divisão que anda sumindo dos livros didáticos. São chamados fungos imperfeitos. E por que são chamados de fungos imperfeitos? Porque a gente não conhece o mecanismo de reprodução sexuada nesses fungos. Esses fungos foram realocados em outras divisões. Então é uma divisão que sumiu, que está extinta, ela foi acabando, parando aí, foram jogando esses fungos em outras divisões para extinguir essa divisão Deuteromyceta, mas de vez em quando ela aparece em prova. A maior parte dos fungos dessa divisão é parasita. Joia? Basicamente é isso. Você tem que saber sobre essa divisão. A segunda é chamada de Chytridiomyceta ou Chytridiomycota. Aqui a gente encontra fungos quase que exclusivamente aquáticos, com hifa cenocítica, aquela hifa mais primitiva, esporo flagelado do tipo zoósporo, que é aquele esporo que se locomove em água, tá? Já que o fungo é aquático, tem que se locomover em água. Tem tanto organismos uni quanto pluricelulares aqui dentro, a joia? Basicamente é isso. A terceira divisão, muito importante, que é a divisão Ficomyceto ou Zygomyceto, que é a mesma coisa, também pode chamar de Ficomycota ou Zygomycota. Tá? Nós encontramos fungos uni ou pluricelulares, com hifas cenocíticas, mas também tem aqui dentro já hifa septada, tá? Também tem organismos com hifa septada. Podem ser aquáticos ou terrestres, tem esporo flagelado ou aplanosporo, que é aquele eliminado ou transmitido, né? Transportado, desculpa, pelo ar, tá? E os principais representantes aqui dentro são os mofos e bolores, que a gente encontra aí nas frutas, no pão, né? E basicamente faz parte do nosso dia a dia, não tem como evitá-los. Em parede também, né? Eles aparecem, tá? Então, aqui dentro dessa divisão estão os mofos e bolores, daí a importância dessa divisão em prova. Tá? Quarta divisão, a gente já pega fungos um pouco mais evoluídos. Aí, só para mostrar produção de aplanosporo, apareceu a setinha aí, tá? Esporos transmitidos pelo ar, ó, eles sendo transmitidos aqui. Então, a quarta divisão que a gente vai pegar, já é uma divisão mais importante, é a divisão Ascomycota ou Ascomyceto, onde fica a levedura, onde se encontram os penicílios, como o penicílio notato, que está aqui embaixo. Tá? Então, nós temos aqui dentro fungos uni, a levedura é um exemplo de fungo unicelular, pluricelulares, como o penicílio, que está embaixo para você, todas as hifas septadas, tá? Apresentam reprodução assexuada por brotamento e reprodução sexuada com produção de ascósporos e com produção de conidiósporos transmitidos pelo ar. Vamos dar uma olhadinha aí, vamos pegar alguns outros fungos, ó, a morchela, né, esse fungo esquisitão aí embaixo, parece carne moída, mas também é um ascomyceto. A parada é o seguinte, o que eu quero te mostrar com essas figuras aqui? Que alguns fungos desse grupo, alguns fungos pluricelulares deste grupo, produzem um corpo de frutificação, que é isso que vocês estão vendo aqui e aqui embaixo, que é o micélio reprodutivo, chamado de ascocarpo. Então, isso que vocês estão vendo aqui não é um cogumelo, ele é diferente, tá? Ele é um ascocarpo. Ó, isso aqui também não é um cogumelo, é um ascocarpo, tá? Então, a gente chama isso aqui de corpo de frutificação ou ascocarpo, que é o chamado micélio reprodutivo, produzido por alguns fungos pluricelulares deste grupo, ok? Então, vamos dar uma olhada como é que isso aí funciona na prática. Olha só, ó. Vamos começar por aqui, tá? Ó, eu tenho hifas de dois fungos, vamos reparar que eu tenho aqui, ó,
uma hifa com núcleo vermelhinho, uma hifa com núcleo azulzinho. Tá? Hifas, as células do fungo, geralmente são haploides, ou seja, possuem metade do número de cromossomos da espécie. Tá? Fungos geralmente têm células haploides, então eu vou ter aqui fusão dessas hifas. Eu vou fundir a hifa de um fungo com a hifa do outro e vou formar hifas reprodutoras dicarióticas. Tá? N de uma hifa com N da outra, eu vou formar uma hifa 2N, beleza? Por que chama dicariótica? Porque tem 2 núcleos. Então seria uma hifa septada binucleada, que eu falei com você que aparece na época de reprodução. Tá? Essas hifas vão formar o ascocarpo, que é o corpo de frutificação, que vocês estão vendo aqui, vou grifar ele aqui. Tá? Esse seria o corpo de frutificação. Aqui dentro vai ocorrer a cariogamia, que é a fusão dos 2 núcleos. Eu vou fundir o núcleo azul com o núcleo vermelhinho, que vieram das hifas originais, tá? E vou formar um zigoto 2N. Esse zigoto vai sofrer meiose e vai formar 4 núcleos haploides. Esses núcleos vão sofrer mitose, formando 8 ascósporos que vão ser eliminados através do ar, vão cair em determinado ponto, germinar, formando um novo fungo. Tá? Então tá aí para você a reprodução sexuada desse grupo. Lembrando, teve dúvida? Me chama no Instagram, eu tiro para você. Volta o vídeo um pouquinho, assiste de novo, com calma. Eu falei bem devagar, bem pausado, para você poder entender tudo. Teve dúvida? Volta o vídeo um pouquinho, escuta novamente, não entendeu? Me chama aí no Instagram a qualquer hora. Tá? Assim que eu ver a sua mensagem, eu te respondo. Tá ok? Então vamos lá, a gente só marcar os pontos importantes aí, deste ciclo. Tá? Então a formação do ascocarpo, a fusão dos núcleos, a meiose, a mitose, a formação dos esporos, joia? E vamos para o quarto, na verdade o quinto, né? E o último grupo aqui está errado, seria o número 5. Então vamos para o quinto e último grupo, que é o grupo dos basidiomicetos, aí, ou basidiomicota. É o grupo mais desenvolvido de fungo. Aqui nós temos o grupo mais desenvolvido. Todos com hifa septada. Aqui dentro a gente encontra os cogumelos, então nós temos o cogumelão aqui em cima. As orelhas de pau também aparecem neste grupo. Todos têm reprodução sexuada, também ocorre a assexuada, joia? Nós vamos formar aqui o chamado basidiocarpo. O cogumelo é chamado de basidiocarpo, tá? Que é o corpo de frutificação ou micélio reprodutivo deste grupo, com a formação de basidiósporos. Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona essa reprodução aí. Nós vamos ter aqui, eu vou voltar lá do início, tá? Fusão das hifas, vamos começar aqui, que a gente chama de plasmogamia. Então eu tive, uma hifa se fundindo a outra, tá? Vou mostrar isso aqui, hifa M com hifa N, haploide com haploide. Então se fundiram, formando hifas binucleadas ou dicarióticas, que é a mesma coisa. E essas hifas vão gerar o cogumelo ou basidiocarpo, que é o nosso micélio reprodutivo. Tá? Lá dentro, repara que eu tenho células jovens com 2 núcleos. Vou fazer a cariogamia, que é a fusão dos núcleos, formando um zigoto diploide. Tá? Esse zigotinho sofre meiose, formando esporos haploides. Eu vou formar aqui 4 esporos haploides, que vão ser liberados no vento, germinar, formar um novo fungo, e aí a reprodução recomeça. Tá legal? Tranquilo? Só vamos marcar aí para você, né? Eu esqueci do efeito, passou sem querer ali. Era isso, galera. Fechamos o conteúdo de fungo. Espero que você tenha gostado. Bom estudo para todo mundo. Fique em casa por enquanto. Tá quase chegando uma vacina. Vamos nos cuidar, né? Até essa vacina chegar. Tá joia? Beijo grande para vocês. Um prazer ter vocês aí. Não esquece de assistir a nossa semana 4 do volume 3 do PET do 2º ano, para a gente resolver um exercício de fungo junto, você aprimorar o seu conhecimento sobre a matéria. Te espero na próxima aula. Um beijo grande para você.